Programa Pergunte ao Dr. Carboni. Gente, na segunda parte do programa, a gente quer falar aqui também do problema que está acontecendo muito aqui com essa medicação que emagrece, essa injeção aqui. E o crime das pessoas que se envolvem nesse tipo de coisa. Precisa tomar cuidado. Essa medicação, essas injeções, elas custam na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 cada um. Mas a gente tem notado que muitas pessoas estão comprando elas no mercado paralelo. Ou seja, eles vão lá, roubam as farmácias, ou roubam o carregamento, ou roubam o estoque, e vendem muito mais barato que lá na farmácia. É evidente que eles vendem mais barato, porque eles roubaram, eles não pagaram nada, os vagabundos, os criminosos. Mas vocês, mulheres, quando vocês vão usar isso daí, tem 3 possibilidades sérias. Primeiro, se você está comprando uma coisa roubada, é receptação. E você não vai querer que vai chegar a polícia na tua casa, porque eles vão pegar lá a listagem de pessoas que compraram a medicação, eles prendem lá o vagabundo lá, ou a vagabunda que está vendendo, e pegam o telefone de todo mundo. Aí do telefone eles levantam lá, vê onde vocês moram, e faz uma busca e apreensão na tua casa lá para prender a medicação. Uma que comprou 2, outra que comprou 3, vai lá e você vai presa. Aí o que você vai? Vai passar uma vergonha terrível, vai chegar lá na delegacia algemada. Aí você vai passar um dia na cadeia. Na cadeia, é horroroso aquilo lá. Depois você vai ser transferido lá para fazer uma audiência preliminar. Nessa audiência, a juíza vai habilitar uma fiança para você. Você vai lá depositar um salário mínimo, mas vão soltar você. Aí marca uma audiência e você vai fazer um acordo para não fazer outra vez. Para 2 anos você ficar quietinha, sem fazer mais, criar mais problema. O que vai acontecer? Vai pagar mais uma taxa de 2 salários mínimos. Isso é a primeira vez. A segunda vez vai para a cadeia. Não é tua cara, né? Não é teu perfil. E vamos lá. Se o sujeito roubou essa mercadoria, provavelmente ele não deve ter mantido ela na geladeira, porque eles roubaram da geladeira e aquilo ficou no carro, ficou no tempo, ficou escondido, ficou no esgoto, lá jogado escondido. Então você vai tomar uma medicação que pode estar perdida, que não vale nada ou pode prejudicar a tua saúde. Outra coisa, usar uma medicação dessa que precisa de orientação médica e ficar aplicando só porque você quer emagrecer, você pode tomar ela e dar o contrário, você pode até chegar a morrer ou ter uma infecção ferrada. Será que vale a pena? Vamos lá, então vamos pensar, ó. Você compra a mercadoria roubada, né? Então está fazendo o crime da receptação, corre o risco da polícia te pegar na tua casa e ser presa. Se você for presa, vai passar um dia na cadeia, são vergonha, tuas filhas vão olhar, teu marido, nossa, eu não quero estar na tua pele. Ainda é capaz que eles vão fazer uma devassa dentro da tua casa lá, se não achar outra coisa ilegal, você só vai ficar vão aprender essas injeções, porque a injeção não é para um dia só. Pelo menos ela dura 1 mês. Se comprar 2 é 2 meses. Então eles vão pegar na tua casa isso aqui. Aí você vai pagar um salário mínimo, pelo menos, para sair livre, vai pagar um advogado para acompanhar teu processo, ou vai pela Defensoria Pública, e depois você vai pagar mais 2 salários mínimos para fazer um acordo para não dar continuidade no processo e se compromete a não fazer mais crime nenhum em 2 anos. Então você vai gastar uma nota muito mais do que você comprar uma na farmácia. Olha, se você for advogado, tem lá a farmácia dos advogados, eles parcelam essa medicação em 10 pagamentos e ainda dão desconto. Se você é medicina, mesma coisa. Todo órgão de classe tem uma farmácia que é muito mais barata. Sem contar que fechar a boca, às vezes, é melhor do que gastar uma fortuna dessa. Então começa a pensar o que vale a pena. Vale a pena correr o risco de pegar um processo de receptação? Vale a pena comprar uma medicação que você pode estar vencida, estragada, e porque não está de acordo com como devia estar na geladeira, ou gelada, ou não sei, e vai colocar aquilo na tua barriga, e no teu corpo, e no teu sangue?
você vai querer destruir a família indo para a cadeia. Fala para mim. Então não era melhor não comprar? Então, olha, vocês estão vendo na TV, quem assiste às 5 horas da manhã lá o programa da Record, aparece lá uns vagabundos entrando nas farmácias e roubando essa medicação. É evidente que tem gente que compra isso daí. Que não seja você. Se você quer fazer o tratamento com essa medicação, vai no médico, paga consulta, se não vai pelo SUS lá, sei lá. Eles vão dar uma guia para você, é capaz que pode ser que tenha até na farmácia do povo. Mas se não tem, faz um investimento, compra na farmácia que paga em 10 vezes lá, você vai pagar tipo R$ 160 por mês lá, vai fazer as aplicações, vai fechar a boca e vai emagrecer. Mas sempre com a supervisão médica, porque toda medicação que a gente toma tem o outro lado. Precisa ver se efetivamente não vai fazer mal de alguma forma para você essa medicação. E é gozado porque quem tem diabetes, com essa medicação, não precisa tomar aquela medicação de uso contínuo. Então, às vezes, vale a pena comprar isso, mas sempre com supervisão médica, sempre pagando o valor real. Ah, tem desconto? Ótimo. Mas precisa ver também por que é o desconto. Vamos imaginar, olha, a injeção custa R$ 1.600 e a farmácia está vendendo por R$ 1.000. Vai ver o porquê que ela está vendendo por R$ 1.000. Normalmente o prazo de vencimento é pequeno. Vamos imaginar que ela vence, digamos, em maio. Mas se eu compro duas delas, a primeira eu uso inteira no mês de abril, a segunda eu vou usar em maio e já está vencido. Aí não compensa. O melhor é comprar uma de cada vez, com um bom período de carência, de validade, e ver se funciona também. Não adianta comprar 3 lá e depois você não pode tomar e vai jogar fora. Começa a pensar, não só na tua situação, e vamos lá. Às vezes o problema da obesidade não é tão sério. Pegar lá uma academia, andar todo dia meia hora, beber bastante água. Na hora de ver aquele macarrão lindo lá, não come o macarrão, só come a brachola. Na hora que você vê lá que tem um negócio gorduroso, não come. Aproveita um alface, um suco. Você vai ver que você vai emagrecer. E outra coisa, quanto mais idade a gente tem, a tendência de engordar é muito grande. Então, é difícil. A pessoa que tem lá 20 anos, 25 anos, é facinho estar lá com a barriga de tanquinho. Mas quando já tem 50 anos, já tem 60 anos, normalmente a pessoa não fica magra. Só quem tem sorte. Então, vamos fazer o seguinte, nada de comprar nada roubado. Eles não vão falar, olha, isso aqui é roubado. Não, eu trouxe do Paraguai. Pô, se trouxe do Paraguai, só a viagem que fez de ônibus para cá, sem uma geladeira, e eles põem aquilo escondido, porque isso é descaminho. Descaminho é o contrabando, só que seria um pouco menos do que contrabando. Aqui, quando a pessoa é apreendida, ela pode pagar o imposto. Então, ele vai sair de lá, vai ficar 2 dias sem geladeira, sem nada, debaixo de um banco, com um calor terrível. Quando você for tomar aquilo lá, não vale nada. É mais barato lá? Mas é mais barato lá, não aqui. É a mesma coisa do telefone celular. Você vai lá e quer comprar um 17 e vai lá na Argentina. Se eles pegarem para você um da China, ele é igualzinho aos outros, é igual. Só que é um lixo e não vai funcionar. E se funcionar vai quebrar e não tem como arrumar. Será que é isso que você quer? Mesmo se ele fosse lá da marca, eles podem entender que sem nota fiscal eles não vão te dar garantia nenhuma. E você vai ficar com aquilo lá quebrado na tua casa sem fazer nada. E eu vou lembrar para vocês, teve uma época, acho que é mais ou menos uns 10 anos atrás, quando começou esses telefones caros lá da Apple lá, eu me lembro que eu fui numa loja que vendia artigos coreanos, japoneses, e comprei um celular lá, que eles diziam que era da Apple. E quando eu cheguei em casa eu vi que era falso. Aí tive que entrar com uma ação. Aí ninguém queria receber a citação lá porque era um bando de contrabandista.
Aí a juíza foi para cima deles, até receber o valor de volta, demorou muito tempo. Agora, se eu tivesse comprado esse celular direitinho, com nota fiscal, deu um defeito, vai lá, entrega lá e eles se arrumam. Você pode fazer seguro, se você não tiver nota fiscal, você não pode. E um celular, ele não é para um ano, não. Nem se mudar o número lá, agora 17 ou 18. Não. Você pode usar 3, 4 anos, maravilha. Só vai trocar quando precisar de novo. E tem outras marcas também que são boas, são ótimas. E não são tão caras como essa. Mas tem gente que sai daqui de São Paulo, vai lá para o Paraguai para comprar. Aí o que ele faz? Ele já compra para ele, compra para a filha dele, compra para a netinha dele, compra para o vizinho, compra não sei o quê e vem com 6 celulares. Vou contar para vocês uma coisa que vocês não sabem. Olha, eu sou advogado criminalista, eu sei. Na hora que você faz uma compra grande no Paraguai, vamos imaginar 10 celulares que custam lá 10 mil reais cada um. Eles colocam uma senha no teu carro, que quando passar lá no sistema, eles te pegam. Ou te pega a receita, ou te pega os bandidos na rua e toma o teu negócio na estrada. Você quer correr o risco disso? Você imagina, você compra 10, aí te tomam tudo no meio da estrada lá com metralhadora. O que você vai contar para os teus amigos? O dinheiro que eu te peguei, os caras me prenderam, me tomaram. Você vai ser o próprio otário, ainda você vai ter que devolver o dinheiro para as pessoas. Para de ser tonto. Paraguai, tá lá, Paraguai você já viu, né? Só falar Paraguai vocês entendem, né? Aqui no Brasil, você quer fazer um curso de medicina, a média custa de 10 a 15 mil reais por mês. Mas tem escolas de alto padrão, estudo o dia inteiro, grandes mestres. Aí você vai lá para o Paraguai, o valor da prestação é R$ 1.500. É evidente que o médico formado lá, coitado, né? Vocês já imaginaram que médico vai ser? Que droga, hein? Será que ele vai conseguir registrar esse diploma dele aqui no Brasil? Será que ele vai ter competência? Ou ele vai acabar preso, que nem o médico anteontem lá que foi aplicar um botox na pessoa e usou um material que não era para isso e foi preso? Será que vale a pena mandar a filha da gente lá para o Paraguai para fazer uma porcaria de faculdade? Quando aqui a gente tem grandes faculdades? Não era mais fácil pagar um cursinho para ela entrar numa escola de graça do Estado e se formar uma grande médica? Tudo isso a pessoa tem que pensar. E está na hora de vocês começar a pensar. Será que vale a pena? Será que o investimento vai valer a pena? Será que não é melhor ter a filha aqui do teu lado? Ou o filho, em vez de mandar ele embora para um país distante, que se eles vendem lá relógio falso, será que a faculdade também não parece meia falsa? Eu acho que não compensa, né? Vamos pensar nisso então? Então, não vamos comprar nada que não tenha nota fiscal. Não vamos comprar nada de pessoa que não tenha procedência. Não vamos comprar mais barato para estragar a nossa saúde e, às vezes, perder a nossa vida por causa de uma situação como essa. Tá entendido? Tá. Agora nós vamos, nessa última parte do programa, falar das crianças. Poxa, a gente assiste lá na Record, que está uma maravilha o programa lá, 2 crianças, 2 meninos ingênuos, eles foram encontrados dentro de um carro mortos. Tá na cara aquilo lá que alguém matou, tá na cara. Mas a delegacia, eu vi que hoje estava lá, toda a equipe lá para falar com o delegado, estava fechada a delegacia. Então, a impressão que dá é que eles nem entenderam direito quando as crianças morreram, tanto que deu a entender que elas tinham morrido por falta de ar, sufocamento, mas tá na cara, qualquer um vê e vê que elas foram assassinadas. É parecido com o caso lá do coronel, que ele falou que ela se matou, o delegado assinou embaixo, o desembargador foi lá para ajudar, a equipe lá da Polícia Militar foi lá para fazer faxina e mandou mulher. Devia ter mandado homem, né? Mandou mulher para pagar os vestígios e ia acabar tudo numa boa. Enterraram ela, só não deu certo porque ele não conseguiu cremar.
A próxima vez eles já vão tentar cremar também para não ter mais prova. É igualzinho no caso que nós estamos falando aqui, é idêntico. As crianças, como é que elas estavam no carro, aí a família viu que, ou as pessoas que viram, encontraram dentro do carro, ela com a boca cheia de espuma, estava com bala na boca, provavelmente deram um veneno para ela. Mas eu acho que é um estuprador, é um tarado, esse cara não pode estar vivo, tem que pegar. Mas a gente nota que a incompetência dos delegados, a falta de vontade de trabalhar, até o fato de a gente ver na televisão que de manhã a delegacia estava fechada, que eles estavam dormindo. Será que ela só abre no horário comercial? Virou comércio aquilo lá? E a falta de interesse de investigar, porque são crianças pobres, né? Estava dando como se elas tivessem morrido de maneira natural, não natural. Entraram no carro lá e... Mas está na cara que não é. E esse boi que a polícia deu, provavelmente deu possibilidade desse tarado, esse bandido, esse monstro, fugir e dificultar a sua captura. Então, pais, é o seguinte, olha, toda vez que você deixa as crianças, né, na rua, que nem essa mãe, que ela devia perder a guarda. Eu vou falar francamente para você, era muito mais prático o Conselho Tutelar ter tomado essas crianças dela e mandado para adoção, do que deixar essa safada largar os filhos do jeito que ela deixou na rua para morrer. Então isso se chama abandono de incapaz. Eu, de verdade, ó, elas não vão ser presas, essa mãe aí, essa família, porque de verdade o desespero da morte, a perda da morte, ela supre uma pena corporal, mas elas deviam responder criminalmente. Porque a culpa indireta de as crianças ter sido mortas, assassinadas, estupradas, sei lá o que vai acontecer, ou envenenada, é do abandono de capaz, é a falta de interesse da mãe deixar elas largadas na rua lá e vivenciando, dá a entender que elas abriam, entravam e saíam desse carro largado lá, que normalmente quem fica dentro de um carro largado, tarado, bandido, assassino, e provavelmente essas crianças, coitadas, foram lá e eles mataram ela e depois foram embora. Eles, né? Porque eu não duvido que foi uma pessoa só. Então, mãe e pai, se vocês não têm condição de fazer filho, não tenha. Mas se vocês têm filho, vocês têm a obrigação de cuidar. E vocês não sabem se o Conselho Tutelar vê que vocês estão largando os filhos, vocês vão perder a guarda deles. E a gente vai rezar para Deus para serem adotados rapidamente para pessoas que querem cuidar da criança, querem amar, e não deixar largado na rua. Então, o Conselho Tutelar desse lugar, eu estava vendo pela televisão, é um lugar pobre, é um lugar humilde, deve estar cheio de carro lá roubado, jogado nos cantos, em condição irregular. Não deixa as crianças lá passar uma situação dessas. Imagina o sofrimento delas. As crianças foram brincar, entraram num carro, um sujeito catou elas, matou as crianças. Imagina o sofrimento delas. E a mãe vai descobrir tempos depois. E depois vão achar o corpinho das crianças. Então tem de fazer alguma coisa. Eu noto que se pegar esse assassino, ou os assassinos, eu entendo que o povo vai fazer justiça. Eles vão acabar sendo apedrejados, sei lá, até mortos. Vão derrubar a casa deles. Isso é uma rotina, a gente vê isso na televisão. Mas o que importa para a gente de verdade é impedir que esses tarados, esses monstros, esses assassinos, matem nossas crianças. Quem é a responsabilidade? Do pai, da mãe. Então eu peço para as autoridades para verificar se esses pais têm outros filhos. Porque eles devem estar fazendo igualzinho para os outros. E tirar a guarda deles, porque eles são incapazes de manter as crianças. E já está demonstrado com a morte dessas duas crianças, que parece que são pais diferentes. E, na verdade, eles também deviam responder criminalmente pelo que eles praticaram. Porque eles possibilitaram um tarado, possibilitaram um bandido, um estuprador, de matar as crianças. E se elas estivessem na escolinha, se elas estivessem lá na escola para criança, se elas tivessem um pouco de... Elas não teriam sido mortas. E as crianças, tadinhas, elas são inocentes. E eles contaram que elas estavam com uma bala na boca, pode ter sido veneno. Ou pode ser que ele levou as crianças para dar as balas na boca lá, para estuprar e matar elas.
E eu não entendo como a polícia é tão dócil e não vê. E só depois que a família começa a contar e começa a escutar, é que eles vão entender que houve lá um homicídio. Na verdade, eles deviam ter iniciado já com o homicídio desde a época que eles viram as crianças lá. Deviam prender as pessoas e não dar a possibilidade deles fugirem. Então, olha o secretário da Segurança Pública, que é uma pessoa tão louvável, é um delegado que todo mundo gosta dele, o Nico. Vai lá e põe esse delegado para correr, põe ele para fora bem do serviço público. Coloca nessa delegacia um delegado de verdade. E o delegado de verdade não é aquele bonito, alto, lindo, sabe? Pode ser aquele menino mirrado, que não aprovaram ele no exame, só porque ele tem uma deficiência, ele é um pouco menor que os outros. Mas esse rapaz, ele tem capacidade, ele passou no concurso. Se ele não é tão bonito como o Estado quer, se ele não é tão alto, se ele não é tão forte, ele tem capacidade e tem condições de descobrir quem matou essas crianças. Agora você põe lá um sujeito que não está nem aí, parecido com aquele outro sujeito lá que deu a entender que o coronel tinha, que a moça se suicidou em vez do homicídio. São gente que não tem a mínima capacidade. E eu vou mais além. Devia fazer uma reciclagem, devia verificar se eles têm realmente competência, deviam verificar se esses delegados não estão lá só para ganhar o salário deles e para não fazer nada. Quando, na verdade, eles deviam estar lá em busca do direito e da defesa das pessoas, seja lá quem for. Aquele mais humilde, aquele mais pobrezinho, aquele que mora na favela ou na comunidade, aquele que tem os filhos lá e está passando fome, que vem um tarado dar bala para as crianças e mata elas. Ele tem que cuidar das pessoas com o mesmo carinho, com a mesma força, com o mesmo poder. E é evidente que achar duas crianças dentro de um carro mortas, elas não morreram lá por sufocamento. Ele devia estar trabalhando e não dando mole como ele deu, possibilitando que esses assassinos, que eu acho que é mais de um, mataram as crianças e estão impunes por aí. Porque você sabe que quanto mais tempo demorar, pior. Tem até um programa na televisão lá, 24 horas, lá nos Estados Unidos, que em 24 horas eles conseguem levantar 90% dos crimes. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil de provar, mais álibi as pessoas vão ter, mais distância eles podem ficar, mais custo para o Estado. E tem crime que não pode brincar. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Se você tem um filho e não tem condição de criar, você vai e leva ele para o conselho tutelar, entrega ele lá, que eu tenho certeza que eles vão pôr para adoção e vão colocar com gente legal. Não adianta jogar na rua, não adianta deixar os meninos largados nos carros velhos, não adianta deixar os meninos correndo pelas favelas ou na rua, como essa mãe e esse pai deixaram. Eu, de verdade, eu acho que esse delegado, além de pegar os assassinos, devia pôr os dois, o pai e a mãe, na cadeia, por abandono de capaz e por permitir que as crianças viessem a ser imoladas, mortas por um vagabundo sem vergonha, por um bando de vagabundo que estava dentro desses carros. Então, cuida das crianças, toma conta delas. Está cheio de gente que vai na rua lá e larga a criança no meio num canto, ela pode morrer, ou larga ela num shopping. Essa gente tem de ir presa, gente. Se elas tiveram filho, elas têm de cumprir. Outra coisa que eu estou vendo, os vagabundos, os pais, né? Os pais, eles engravidam as mulheres por aí, e daí? Aí eles querem pagar uma pensão de R$300. Para isso, o que eles fazem? Eles fazem um MEI. Eles não trabalham como empregado. Eles fazem um MEI e falam que ganha uma mixaria para pagar R$300. Praticamente é o normal. R$300 não dá para cuidar da criança. A mãe tem de se matar, tem de cortar cabelo, tem de pintar a unha, tem de fazer o diabo, tem de fazer faxina. O juiz tem que ter sensibilidade. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 2, com 2 mulheres. Quanto você paga de pensão? 300. O senhor vai começar a pagar 1.000 por mês para cada uma. Vai trabalhar. Põe o vagabundo para trabalhar. E se não for trabalhar, põe na cadeia. Na hora que puser ele lá dentro, lá ele puxar um mês, depois puxar 2 meses, depois passar um ano,
ele vai começar a pensar e raciocinar. E, na verdade, devia ter uma lei para castrar esse sujeito. Porque se ele fica fazendo filho aí e deixa as crianças passar fome e deixa a mulher numa situação dessa, ele não merece nem o nome de homem. Ele não é um homem. E o vagabundo que paga R$ 300 por mês e ainda não paga, ele não merece nada. Ele não merece nem estar solto. Ele devia estar preso. Então é o seguinte, ó, vamos fazer um exame de consciência aqui. Não vamos dar moleza. Se ele brigar, xingar, pega, grava, vai na delegacia, pumba, põe lá uma medida protetiva. Se ele agredir você, pumba, põe ele na cadeia. Se ele pegar e tentar matar você, vai responder por homicídio. Não dá bandeira. Não sai na rua sem estar com outras pessoas. Se cuida. Cuidado quando vai atravessar a rua. Olha bem quando você está na rua. E não recebe mais ele. Se ele aparecer, põe na cadeia. E cuide dos seus filhos. Não deixa eles jogados. Porque pode acontecer para você o que aconteceu para essa mãe e para esse pai. Eles abandonaram os incapazes, deixaram as crianças na rua, acharam normal ficar lá andando pelo ferro velho da vida e agora estão sem os filhos. Quem sofre são as crianças que ninguém sabe o desespero, o medo, o terror que eles passaram. Mas não é justo isso daqui. E eu espero que esse delegado ponha esse pai e a mãe preso, juntamente com esses dois assassinos que mataram a criança. Um abração para todo mundo, fique com Deus e quarta-feira eu estou aqui, Ângelo Carbone. Pergunta do Dr. Carbone.